começar a ver agora na questão dos drivers. Então, o que os drivers entregam na prática? Um amplo programa de informações e ações. Na hora que eu for explicar para vocês aqui os drives, vocês vão ver que a cada drive existe todo um protocolo de procedimentos e um plano de ação a ser trabalhado. O que é um protocolo? Por exemplo, um protocolo médico. Você que é da área de laboratório, um cara chega lá com infarto. Chegou lá infartado no hospital. O cardiologista que vai atender ele tem um protocolo. Ele tem um passo a passo. Ele vai verificar uma série de informações e, após verificar essas informações, ele vai tomar uma série de ações. E o planejamento da carreira não é diferente disso, tá? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que funciona a coisa. Aí, Silmar, é uma coisa mais tecnicista um pouco, porque envolve um conhecimento técnico próprio do livro. Eu estou tentando pincelar o mínimo possível e dar um exemplo ou outro de cada coisa, mas você faz o papel de um ombudsman. Se tiver muito técnico e tal, quiser pular alguma tela, alguma coisa, a gente pula, não tem problema, beleza? Tá bom, beleza. Tá. E aí, os drivers de carreiras, quais são os benefícios que eles entregam às pessoas depois que ela passa pelo processo? Ampliar a autoconsciência profissional, né, suas motivações intrínsecas, áreas de interesse, habilidades, padrões, etc. Né? Você fica sabendo das suas qualidades individuais e também dos pontos de melhorias. Você tem uma autoavaliação crítica da sua vida, tanto pessoal como profissional. Você revisa e cria objetivos pessoais e profissionais. Né? Você tem chance de ter decisões mais acertadas nas escolhas de carreira. E você passa a cumprir um papel de protagonista da tua vida profissional. E a partir daí você tem maior satisfação. Então, isso é o que se espera depois que o indivíduo ele se submete a todo o processo. Eu tenho também aqui, não vou apresentar para vocês, o benefício às empresas, porque tem empresas que contratam esse tipo de serviço para trabalhar desenvolvimento de funcionários, mesmo porque tem muitas empresas que fazem plano de carreira, PDI, que é plano de desenvolvimento individual e tal, mas como a gente está tratando aqui com pessoas que não é empresa, então eu nem vou apresentar isso a vocês. Mas só para vocês terem uma ideia de quais são os ganhos quando você passa pelo processo dos drives de carreiras. E aí, uma coisa importantíssima que a gente vai acordar daqui para frente. Tem um desenho aí do Enneagrama com uma setinha apontando para os drives. O que isso quer dizer? Olha lá a frase. Indivíduos com os mesmos tipos no Enneagrama terão perfis semelhantes em todos os demais drives de carreiras que guiam seu comportamento. Então, por exemplo, âncoras de carreiras, que está lá em cima. Existem 9 tipos de âncoras de carreiras. Então, existem 9 tipos de enneagrama e 9 tipos de âncoras de carreiras. Cada tipo de enneagrama, ele vai ter a tua âncora de carreira correspondente. E assim a banda vai tocar até o final, tá ok? Bom, vamos lá. Ok. Então, o segundo drive é chamado de metáforas de carreiras. O que é isso? São diferentes imagens ilustrativas das carreiras que induzem uma maior reflexão acerca das mesmas, tendo essas o potencial de influenciar as nossas decisões profissionais. Então, metáfora é uma coisa que é muito antiga. O primeiro cara a estudar metáfora foi Platão, para vocês terem uma ideia. O que é uma metáfora? É quando eu utilizo uma linguagem de sentido figurado para tentar explicar alguma coisa, né? Tem até metáforas populares. Eles falam assim, olha, fulano é mais folgado do que colarinho de palhaço. Isso é uma metáfora, né? Você está utilizando de uma figura de linguagem para explicar o comportamento de um cara. E qual que é a grande vantagem das metáforas, se utilizar metáforas? É que ela nos ajuda a compreender algo que é mais complexo. Por exemplo, quando você olha para esse símbolo aí, paz e amor, ele é uma metáfora em forma de símbolo. O próprio símbolo do Enneagrama é uma metáfora em forma de símbolo. Ele quer comunicar, quer dizer alguma coisa. Então, as metáforas, elas ajudam a gente a compreender algo que é mais complexo. Por exemplo, o buraco de minhoca. É um fenômeno espacial dificílimo de ser explicado. E qual foi o apelido que os cientistas deram? A melhor forma de explicar isso aqui para o leigo é chamar buraco de minhoca, né? E o pessoal da área de design, engenharia, utilizam muito dessas referências metafóricas na hora que estão criando novos produtos, pessoal da área de pesquisa e desenvolvimento, né? Porque a partir de metáforas surgem ideias.
E como a carreira é uma coisa muito complexa, então teve um cara aí que chamava Kierixon, que ele teve essa ideia de utilizar metáforas para poder ter uma visão geral da carreira e tomar decisões de carreira a partir dessas visões. Agora, quais são as metáforas de carreira? Há pessoas que enxergam a carreira como uma jornada, né, algo que tem um início, um meio e um fim, que é talvez a metáfora de carreira mais popular que exista, né? A maioria das pessoas enxergam a carreira em si como uma jornada de vida, né? Algumas enxergam a carreira como um recurso, né? Então fala, pô, isso daqui é onde eu vou obter meus ganhos materiais, obter isso, que eu estou querendo comprar aquilo e tudo mais. Então é mais uma relação de toma lá da cá. Tem pessoas que veem a carreira como uma forma de adaptação. Então, por exemplo, Sérgio, essa metáfora, você passar a enxergar a carreira como uma adaptação, seria por exemplo, uma metáfora que poderia lhe beneficiar, por exemplo, né? Há pessoas que enxergam a carreira como representar papéis, né? Há pessoas que enxergam a carreira em si como uma história, né? A minha história de vida. Ué, a carreira como adaptação apareceu 2 vezes, perdão. Há pessoas que veem a carreira como uma construção, né? Literalmente a construção ali, tijolo a tijolo, tijolo a tijolo. Pessoas veem carreira como redes de relacionamento, né? Tem pessoas que têm uma facilidade enorme de fazer um network e tem pessoas que veem carreiras como ciclos, né? Ou como fases, né? Eu tenho determinados ciclos dentro da minha carreira. Então, é lógico que eu não vou poder explicar aqui para vocês num curso básico como esse, assim, que são horas e horas, uma formação nesse sentido. Mas só para vocês entenderem que as pessoas podem ter diversas visões acerca da carreira. E a utilização dessas metáforas, ele ajuda a abrir a cabeça. O que o Kierkegaard, que é o cara que criou as metáforas, ele faz? Ele faz painéis de carreiras. Então ele apresenta esses conceitos para os caras, aí o cara se identifica com um determinado perfil desses e fala, olha, mas que tal você passar a trabalhar a sua carreira a partir de um segundo ou um terceiro perfil desse de metáfora? E o que você teria de fazer na prática para poder incorporar essa outra metáfora na tua carreira? Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Então, por exemplo, olha, como que o eneatipo 4, que é aquele eneatipo carente que a gente viu ontem, aquele mais carente, ele enxerga a carreira dele conforme as metáforas de carreiras. Olha lá, vejo minha carreira como se fosse uma história. Vocês estão vendo aqui que tem a metáfora da história. O que ele quer dizer com isso? Perceba a carreira como meu livro autobiográfico, no qual posso perfeitamente enxergar o meu passado, podendo contar minhas vivências nos dias atuais. Algumas coisas que experimentei são imagens fortes que muito me marcaram. A narração das minhas passagens é caracterizada por lembranças profundas e verdadeiras, por meio das quais eu posso resgatar meus diversos aprendizados de carreira e discuti-los com as pessoas. Então, na visão dele, carreira é isso aí, para ele. E o tipo 4, como ele é um tipo muito carente, um pouco dramático, ele também é muito ligado ao passado. Então, as coisas que ele vivenciou ficam emocionalmente muito marcadas em cima dele. Então, qual que é o grande caminho para esse cara? É trabalhar outros tipos de metáforas que não a metáfora dele de origem. Porque nas outras metáforas podem existir qualidades a serem desenvolvidas que não tem na metáfora de origem dele. É a mesma coisa Enneagrama. Vocês lembram que quando eu mostrei para vocês o símbolo do Enneagrama, tinha lá um círculo com as setinhas? A gente caminha dentro daquelas setinhas do Enneagrama e a gente roda naquele círculo. Então, para a gente melhorar, a gente tem que pegar características de outros que não são as nossas características de origem. Assim funciona a dinâmica do Enneagrama e, por consequência, a dinâmica das demais drives de carreiras que estão ligadas a cada tipo do Enneagrama. Tá? Então, beleza. Eu já vi o meu tipo de carreira, que ele vai casar com o meu tipo do Enneagrama. Agora, o que eu faço com isso na prática? Aí entra a fase do protocolo. Eu falei para vocês. Então, aqui só o protocolo, geralmente,
ele tem entre 8 a 10 perguntas de autorreflexão e após é sugerido um plano de ação para o orientando realizar, falando que dia, que horas ele vai começar praticar o plano, com quem, onde, quando, como, entendeu? Ele vai ter que ter mecanismos de controle para ver se ele cumpriu as metas, os objetivos que ele colocou. Então, só uma primeira pergunta do protocolo para vocês entenderem um pouco o processo. Em qual intensidade o autoconhecimento da divisão de carreira, no caso com as metáforas, a partir da metáfora do meu eneatipo, permite que negocie melhor com a organização em que atua o planejamento da carreira, de forma que possa definir minhas prioridades. Então, por exemplo, o eneagrama do tipo 4, ele tem uma ligação afetiva muito forte com a carreira, né? Então, a carreira para ele não é só ganhar dinheiro, ele tem que ter algum significado mais profundo, mais emocional atrás do trabalho que ele realiza. Agora, será que o trabalho que ele está realizando hoje, dentro da organização onde ele está, permite que ele tenha essa vivência de um significado mais abstrato, mais subjetivo da carreira ou não? É uma empresa mais, vamos dizer, uma empresa mais racional, que é, né, toma o seu, me dá o trabalho daqui, que eu te dou o dinheiro daí, e eu não quero saber muito como que você se sente, o que você acha do trabalho, eu quero te pagar um bom salário. Então, vocês entendem como que é importante ter um encaixe do indivíduo com o local de trabalho e como essas ferramentas ajudam esse processo a acontecer? Estou me fazendo entender aí, gente? Eu estou muito tecnicista. Diz para mim, Silmar. Para mim tá tranquilo. Eu acho que o Sérgio falou que tá ok. Não sei, a Simone, a Elisângela, Renato. Tá todo mundo ok aí? Eu me fiz entender, gente? Simone, Porque sim, quando, sim. porque quando a gente fala de carreira, por isso que planejar carreira é difícil, porque não é igual você planejar, fazer um plano de negócio. Carreira você trabalha com muita coisa abstrata, muita coisa subjetiva. Então, o que é bom para um não é bom para o outro. Então, há certas coisas que a gente tem que explorar e que às vezes é um pouquinho mais difícil da gente pegar, mas com um pouquinho de boa vontade a gente chega lá. Beleza? Beleza. Até aqui tudo bem, pessoal? Posso passar para o próximo drive? Pode. Ok. O próximo drive, ele se chama estilos de carreiras. Então, qual que é a premissa que se estabelece? O Enneagrama interage com as nossas carreiras vinculadas a um padrão peculiar de referência íntima. E aí existem 3 perfis universais de carreiras. Se são 9 tipos do Enneagrama, cada trio do Enneagrama vai corresponder a uma carreira dessas. Então, se vocês pegarem pelo desenho, vocês vão ver que tem 3 tipos, os tipos 4, 6 e 8 é um grupo, tá? Eles são marcados por uma característica de intensidade, você pode ver ali na legenda preta, que são tipos do Enneagrama que são mais afeitos a uma característica de intensidade, ou seja, eles têm o sangue mais caliente, são pessoas mais, um tanto mais explosivas, e em função disso, direciona eles a um determinado perfil de carreira. Há os tipos 7, 9 e 2, que eles têm um perfil mais positivista, ou seja, têm facilidades de relações humanas, então eles tendem a outro perfil de carreira. E por fim, o grupo do número 1, 3 e 5, que são pessoas caracterizadas pelo dom da competência, fazer com muita eficiência as tarefas às quais elas se dedicam, que vai trazer também um encaminhamento para um outro perfil de carreira, tá? Então, as carreiras tradicionais e aquelas que a gente conhece aí, que começaram a surgir desde a Revolução Industrial, né? A fulaninha entrou com 25 anos lá na Uzi Minas e ficou lá até se aposentar, né? Isso era o que acontecia antigamente. No mercado de hoje, você ficar 5, 7 anos numa mesma empresa, você já pode considerar que é um emprego num formato tradicional. As carreiras proteanas. Proteus era um deus grego, que ele tinha a possibilidade de se transformar naquilo que ele gostaria. Então, é a característica da carreira adaptativa por natureza. Carreiras sem fronteiras. Carreiras sem fronteiras é o mindset do profissional autônomo, né? Então, por exemplo, o Ronaldo estava aí contando a história dele.
sou um profissional autônomo e tal. É um mindset, por exemplo, do profissional autônomo, né? Então, existem aí perfis de carreiras que casam melhor com determinados perfis do Enneagrama. Ficou claro isso para você, gente? Sim. Sim. Para você ter uma ideia, eu trabalhei na Danone, né? Durante 8 Aham. anos lá. E nos últimos anos que eu trabalhei lá, de 2012 para 2015, que foi o ano que eu saí, a Danone já Uhum. tinha adotado esse tipo de análise de cada funcionário, Uhum. a base de eneagramas assim, para eles poderem estruturar o que esse funcionário ia fazer, por exemplo, daqui a um ano. E todo ano, cada representante, cada funcionário passava por uma avaliação para ver, dentro do que ele foi, do que ele foi analisado, o que ele conseguiu evoluir. Sim. A maioria das empresas multinacionais hoje trabalham isso também, Uhum. de treinamento. Eu acho que até eles estão muito mais focados nessas análises para direcionar para o setor de treinamento para avaliar cada perfil, cada Cada um funcionário. vai ter o seu perfil. Até para ela dar um direcionamento para o funcionário, ela tem que entender o perfil do funcionário, né? Para falar, ô, querido, ó, para você progredir aqui, você tem que fazer esse e esse dever de casa, né? Então, é perfil de estudo. Perfil mostra as tuas fortalezas e as tuas fragilidades, aquilo que você precisa desenvolver também, ok? E aí vamos passar para a parte prática aqui desse drive dos estilos de carreiras. Então, por exemplo, o Eneatipo 5, que é aquele Eneatipo fechadão, ele é muito afeito ao perfil da carreira tradicional. Geralmente esse cara ele entra, via de regra, o perfil do tipo 5, ele fica anos e anos nas empresas, por quê? Ele é muito racional, ele é muito frio, então ele também não é muito afeito, ele não liga muito para aqueles mimimi de que ocorre dentro de empresa, ele acha que esse negócio de sentimentalismo é um pouco de perda de tempo, porque ele é muito racional. Então, como ele funciona? Ele é ligado à concretude das coisas, espera uma proposta objetiva para tratar os desafios que se apresentam. É um tipo mais estável, isso porque prioriza mais os aspectos do trabalho em si do que os relacionamentos. Tem uma linha de pensamento na qual o que necessita ser feito assim o será. Doa a quem doer, entendeu? Então ele é um cara muito pragmático, muito objetivo e muito estável, muito racional. Então, o Eneatipo 5, que é aquele que nós vimos ontem, o fechadão, ele lida muito bem com esse tipão de carreira tradicional, principalmente em empresas que estão passando por crise. Ele tem uma frieza interior, um equilíbrio que ele consegue passar por essas crises e continuar trabalhando na empresa. Geralmente esses caras só saem da empresa ou se ele for mandado embora ou se receber uma proposta muito melhor, entendeu? É um perfil. E aí o que a gente poderia fazer em termos de protocolo? Então o que acontece? Se eu tenho um determinado tipo de carreira, e são 3 perfis gerais de carreira, 3 estilos, todos esses 3 estilos de carreira, quer seja tradicional, proteano ou sem fronteiras, ele tem suas vantagens e desvantagens, suas fortalezas e suas fragilidades. Então, para eu poder neutralizar as fragilidades do meu estilo de carreira, eu vou ter que buscar desenvolver as potencialidades de outro estilo de carreira que não seja o meu estilo de origem. Agora, como que a gente faz isso na prática? Uma das perguntas do protocolo que trata de estilos de carreira seria, por exemplo, quais seriam as possíveis dificuldades e barreiras organizacionais para alinhar o planejamento profissional ao meu estilo de carreira original? Então, por exemplo, se eu quero ter uma carreira tradicional, quero ficar 20, 30 anos dentro de uma empresa, se eu for para uma multinacional, principalmente uma multinacional onde tenha muita mudança, por exemplo, o mercado de TI, será provável que eu vou conseguir exercer uma carreira tradicional lá dentro? Eu acho que é bem difícil, né? Até que ponto é possível ou não romper tais entraves neste momento da minha carreira? E se é possível, como fazer? Né? Então vocês veem que essa é uma pergunta que tem várias perguntas dentro dela, né? E o protocolo de carreiras ele é algo muito profundo, né? Em média ele tem 8, 10, 12 perguntas profundas para o indivíduo se avaliar e avaliar o contexto e depois montar um plano de ação a partir dessa reflexão que ele fez. Tá claro, pessoal?
Ok. Beleza, então, vamos prosseguir. Quarto drive é chamado de personalidades vocacionais. O que é isso? Existe um cara chamado John Holland, que há algumas décadas atrás ele viu o seguinte, que os interesses vocacionais, né, vocato é aquilo que você nasceu para saber fazer, né? Vocato vem quer dizer chamado em latim, né? Um chamado para a vida. Então indica que os interesses vocacionais de um indivíduo devem representar uma expressão de sua personalidade, visando um bom ajuste na ocupação profissional. Personalidade é o jeitão de cada um, né? Então, os nossos eneatipos, nossos tipos de eneagrama, eles revelam muitas coisas sobre a nossa personalidade, né? É um bom caminho para a gente entender a personalidade. E aí, quando eu falo de personalidades vocacionais, eu tenho 5 tipos de personalidade. Eu tenho o realista, é aquele cara mais pé no chão, né? Tem o investigativo, é aquele cara que gosta de explorar as informações, né? De trabalhar também com ideias, né? Verificar como que eu posso pôr uma ideia na prática. Tem um perfil analítico, né? Que é aquele cara que ele é mais, vamos dizer, um pouco até prolixo para poder fazer as coisas, né? Ele pensa, ele dá uma volta ao mundo para realizar alguma coisa. Tem um perfil social, que é aquele que gosta de estar com pessoas, de agradar pessoas, sente-se bem no meio da multidão. Tem um perfil chamado de empreendedor, é aquele cara que é muito realizador, e tem um perfil chamado de conservador. Então vocês veem que são 9 tipos de eneagrama e nós temos aí 6 tipos de personalidades vocacionais. Cada tipo do eneagrama, ou ele pode ter uma dessas personalidades vocacionais como correspondente, ou ele pode ter uma mistura aí de duas, por exemplo, tá? Então, esse modelo aqui, ele mostra o seguinte, esse desenho. Tem pessoas, por exemplo, olha lá, letra R, que é o perfil realista. Ele é ligado mais a coisas, né? Então, aquele cara bem pragmático, objetivo, geralmente é um engenheirão da vida. Aquele cara que tem um perfil de engenheiro, né? Você vê o tipo investigativo ali no desenho, a letra I, ele traz entre coisas e ideias, né? Então, o que ele quer fazer? Ele quer pegar uma ideia e colocar na prática. Por isso que ele é investigativo. Tem o perfil analista ali, que está entre pessoas e ideias, e assim por diante, né? Olha lá, o perfil social, letra S lá embaixo. Ele é um cara que é todo pessoas. Então, o que acontece? Esse drive das personalidades vocacionais, ele é cruzado com as personalidades do eneagrama. E aí vamos para um exemplo prático. Olha lá, o eneatipo 1, que é aquele eneatipo chamado certinho, vocês lembram aquele cara com a roupa de militar na apresentação de ontem? O eneatipo 1, ele é afeito ao perfil convencional. Então, como que esse cara gosta de trabalhar? Se caracteriza por uma imagem conservadora, correta, muito prática e disciplinada com a vida, com procedimentos rígidos e uma busca incessante pela perfeição. Sendo assim, é adepto de trabalhos que ocorram de forma mais estruturada, baseados em regras, sistemas pré-definidos e demais formas de previsibilidade. Recomendado para atividades tradicionais e embasadas em disciplina. Exemplo, trabalhar com contabilidade e engenharia. Então, seriam 2 tipos de profissões, por exemplo, dentre inúmeras outras, mas coloquei só 2 aí, até por uma questão de espaço, onde o perfil do eneatipo 1, ele se encaixaria muito bem. Entendeu? Tá claro isso para vocês aí, gente? Ou não? Me diz aí, Silmar, o que você acha? Para mim tá ok. Simone tá ok, Ronaldo ok. Então, o que? É uma espécie, a personalidade vocacional é uma espécie de encaixe da nossa personalidade de trabalho, né? As nossas tendências vocacionais com o nosso tipo do eneagrama. E aí uma pergunta característica para trabalhar os drives de personalidades vocacionais. Perdão. Então aqui uma pergunta, por exemplo, ó, a minha escolha vocacional foi eu mesmo quem a constituiu ou então deixei o acaso me levar? E qual a parcela disso no meu atual
estágio de motivação para o trabalho. Então, eu tenho que ver, gente, se o meu perfil pessoal, ele casa com o meu perfil de personalidade vocacional. Porque muitas das vezes as pessoas elas acham que tem um problema vocacional, mas não é. O problema delas é como elas promulgam as carreiras. Mas tem pessoas que às vezes têm um problema vocacional que realmente é verdade, que o problema dela é vocacional mesmo. E aí, através dessa ferramenta, você consegue fazer um check-up disso aí. Ok? Ok. Ok? Agora eu vou pular para o penúltimo drive, o quinto drive, chamado de âncoras de carreiras. O que é isso? É uma metáfora também, né? Âncora, vocês já viram a âncora do navio, ele deixa o navio preso em determinado lugar, não é isso? A âncora de carreira é aquela motivação que nos prende, né? Que nos deixa preso ao trabalho. Ou seja, é a fonte principal de motivação que deixa um indivíduo ligado a determinado trabalho. Então, é um conjunto de valores, motivações e atitudes que são consistentes ao longo da carreira, né? É a principal motivação, a minha base motivacional para a carreira, né? Então, o que isso quer dizer? Olha lá, é um conjunto de habilidades, anseios e valores de uma pessoa que são mutuamente interativos e inseparáveis, formando um mote motivacional que irá sustentar os meus objetivos profissionais. Então, quando eu vou definir os meus objetivos de carreiras, as âncoras de carreira dizem muito, muito, muito a esse respeito, tá? E quais são as âncoras de carreiras? Elas são 9 âncoras de carreiras que se combinam com os 9 perfis do Enneagrama. Então, eu tenho pessoas que se motivam por segurança e estabilidade, né? Muitas vezes as carreiras aí no cenário público, né? Tem pessoas que se motivam por uma criatividade empreendedora, gostam de criar coisas novas e transformar aquilo em um negócio, né? São os empreendedores por vocação. Tem pessoas que trabalham por serviço e dedicação a uma causa. Então, gente que gosta de trabalhar, muitas pessoas, por exemplo, da área da saúde, psicologia, né? Tem pessoas que acham que a carreira é representar papéis, é aquele cara meio camaleão. Ele fala, olha, com determinado setor eu tenho que agir de um jeito, com determinado cliente externo da minha empresa eu tenho que agir de outro jeito. Então, essa representação de papéis é uma coisa que instiga ele. Tem pessoas que veem a carreira como uma história, né? Ou seja, ele é muito vinculado àquilo que ele acredita. Ele mistura a história de vida dele com a própria história de carreira. Tem pessoas que valorizam muito a autonomia e independência, né? Então não consegue ficar muito com o chefe no pé, né? Ele não vai se adaptar a um tipo de emprego, a um tipo de ocupação que tem um chefe, uma coordenação muito próxima. Tem pessoas que gostam de expressar a sua criatividade pura e simplesmente, não necessariamente empreendendo, mas ela quer ter uma função dentro do trabalho onde ela expressa a sua criatividade. Tem pessoas que optam por um estilo de vida, por exemplo, eu quero um trabalho que me dê para conciliar com a minha vida pessoal, que às vezes me permita, por exemplo, durante um dia da semana me ausentar no trabalho, não sei. E tem pessoas que se estimulam simplesmente por enfrentar desafio. Quanto mais desafio, melhor. Então, a cada um desses 9 perfis de âncoras de carreira vai se encaixar com um dos 9 perfis do Enneagrama. E aí, como que isso funciona no exemplo prático? Então, olha lá, o Enneagrama tipo 6, vocês lembram que é aquele precavido, é aquele desconfiado, que eu falei que é um mineirinho, o patrulheiro? Ele se identifica com a âncora de carreira de segurança e estabilidade. Então, olha lá, como que esse cara funciona? O Renato também. Em função da necessidade de se sentir seguro, implica que deverá aceitar as imposições corporativas em maior grau que outros tipos. Significa que estará primariamente procurando empregos e trabalhos que o façam se sentir economicamente amparado e estável, tanto em relação ao presente como em relação ao futuro. Então é isso que esse cara valoriza, segurança e estabilidade. E aí vamos ver uma pergunta do protocolo dele.
Por exemplo, você poderia perguntar quais os prováveis ganhos em relação aos objetivos de carreira caso decida investir no desenvolvimento das âncoras, tanto primária como secundária ou terciária. Vou explicar isso para vocês. Todos nós temos uma âncora principal, chamando de âncora primária, mas nós também temos, vamos dizer assim, subâncoras ou âncoras secundária ou terciária. Então, o que acontece? Muitas vezes, uma estratégia de carreira é não só trabalhar a nossa âncora principal, mas trabalhar também a nossa âncora secundária ou terciária. É aquilo que eu te falei mais cedo, Sérgio. O planejamento de carreira ele tem que ser flexível, a gente tem que abrir novos espaços. E uma forma de abrir novos espaços é eu deixar de ficar vinculado numa única âncora de carreira e começar a me espalhar em outras âncoras, em outros perfis do Enneagrama que não o meu de origem. Tá claro isso para vocês? Claro. Então tá, beleza. Ok. E por último, grande finale, vamos chegar na sexta e última âncora de carreira, que são os valores humanos. Trata-se de conceitos ou crenças que servem como princípios de vida, ao qual as pessoas atribuem determinado grau de importância para orientar seus objetivos. O que isso quer dizer? É uma referência na forma como nós julgamos as situações e pessoas, né? Então, você tem a tua própria fonte íntima, a tua própria fonte interna, que quando você olha para uma situação ou para uma pessoa, aquilo é a tua base de julgamento, né? É o valor que você vai, é o teu juízo de valor referente àquela situação ou pessoa. E aí teve um cara, um israelense que se chama Walter Schwartz, que é um pesquisador, ele viu que, independente das diferenças culturais dos países, existem 10 valores humanos que são universais e que todos nós temos esses 10 valores dentro da gente. Só que nós, conforme a nossa natureza, a gente faz uma hierarquização desses valores dentro de nós. Então, são 10 valores que as pessoas têm em comum, em maior ou menor grau: autorrealização, benevolência, tradição, conformidade, universalismo. Universalismo é pensar no todo. Estimulação, hedonismo. Hedonismo é a busca do prazer. Poder, segurança e autodirecionamento. Então, como que isso daqui se relaciona com o Enneagrama? Na realidade, estimulação e hedonismo são dois valores que se aproximam muito idênticos. Então, eles ficam como se fossem um só. Então, para cada Enneagrama, para cada tipo de Enneagrama, eu vou ter um tipo principal de valor humano. Não significa que a gente não tenha os outros, tem. Mas aquele tipo principal de valor humano é o que mais vai corresponder àquele determinado tipo de Enneagrama e que vai influenciar nas decisões de carreira dele, no que ele busca para a carreira. Então, vamos pegar um exemplo prático. Olha o Eneatipo 3. Você lembra do Eneatipo 3, que é aquele cara o desempenhador, né? Que eu coloquei que é o executivo de sucesso, né? Que é o super-homem, a Mulher Maravilha, que é tão valorizado pela sociedade contemporânea, né? Aquele modelo do funcionário norte-americano. Então, por que o Eneatipo 3 ele tem um principal valor como autorrealização? O que configura tal valor é a busca pelo sucesso pessoal por meio da demonstração de competência conforme os padrões sociais. O exercício das funções de trabalho caracteriza os que buscam as melhores oportunidades e promoções de cargo ou criação de empreendimentos aliados a ganhos satisfatoriamente elevados. É sinônimo de ambição, de capacidade de influência. Então, por isso que o Eneatipo 3, conhecido como o realizador, ele é tão afeito, ele se dá tão bem com esse valor humano da autorrealização. Agora vamos ver como que a gente trabalharia esse drive na prática. Estou escutando um barulho aí, gente. Alguém pode fechar o microfone, por favor? Acho que era eu, desculpe. Ah, tá. Qual que é o protocolo? Uma pergunta que exemplifica. Como me sinto em relação ao valor principal inerente ao meu Eneatipo, né? Porque às vezes o cara fazendo esse processo de mapeamento pelos drives de carreiras,
ele vai, pô, mas será que esse valor humano é o que me representa melhor mesmo? Às vezes o cara pode até se questionar, né? Será que esse valor principal realmente diz respeito ao meu eneatipo? E quais os benefícios e restrições que ele pode gerar em relação aos meus objetivos de carreira? Como lido com esse valor, né? Então, às vezes, a pessoa ela pode ter um valor principal ligado ao eneatipo e ela achar, mas será que é isso mesmo? E como que eu me sinto em relação a esse valor? Eu me sinto confortável ou não me sinto confortável? O porquê disso? E até que ponto esse valor humano que eu possuo ele vai me impactar na minha carreira? Como que eu vou trabalhar isso? Então, pessoal, de uma forma prática, quando a pessoa ela tem contato com os drives de carreiras, geralmente são processos de orientação de carreira, onde os encontros são semanais ou às vezes quinzenais, né? Então, durante uma semana, o cara ele tem um dever de casa a partir dos protocolos de carreira, que ele fazer a autorreflexão através das perguntas e, a partir disso, o orientador, né, ou o mentor da carreira, ele passa um dever de casa para o cara. Fala, olha, agora você já conhece esse teu aspecto da carreira, vocês lembram aquela metáfora do cubo mágico? Como você olhar para a carreira por 6 lados diferentes, fala, olha, por esse lado da tua carreira aqui, qual vai ser o teu dever de casa? E você tem que cumprir essa tarefa até a próxima semana ou a próxima quinzena. Então, na prática, é assim que funciona o processo dos drives. E aí? Ô Marcelo, Pois não. volta só no primeiro drive, só para eu dar uma viajada aqui, fazendo favor, só para dar uma olhada. No segundo? Primeiro drive é o Enneagrama. Ah, tá, ok. Beleza. É que eu lembrei que tu estava falando, gente, eu viajei aqui, falou do primeiro para o segundo, terceiro. Não, porque são 6 drives de carreiras. Vamos voltar lá no modelo. Ok, é isso que eu estou querendo. Só que o que acontece? O Enneagrama, na realidade, ele é o ponto de partida, né? Porque ele é um drive para um conhecimento mais do meu lado pessoal. Embora o Enneagrama ele também diga muito a respeito das nossas características profissionais. Por exemplo, estilo de liderança, estilo de comunicação, estilo de relacionamento. Só que ele é um chamado drive matriz, ou primeiro drive de partida. Então, ontem nós olhamos só o Enneagrama e hoje nós olhamos o restante. Ok, perfeito. Ok? Aí vamos voltar de onde a gente estava aqui, peraí. Então, depois que a gente já viu os 6 drives, e aí, pessoal, para a gente, como saber, né, como ter o conhecimento para aplicar essas ferramentas? Aí vocês têm que entrar lá no site da Atman e existe lá um curso de formação chamado de Metodologia Drive de Análise Comportamental, que é formação em análise comportamental de perfis profissionais. Então, no meu caso, eu trabalho com a mentoria de carreira, eu aplico essas ferramentas numa pessoa que esteja necessitando de passar por um processo de mentoria de carreira, como também eu trabalho com a formação de orientadores de carreira, coaches, mentores, líderes de equipes, às vezes também quer dominar essas ferramentas para desenvolver os seus subordinados. Então, eu trabalho tanto aplicando as ferramentas, como ensinando as pessoas como a aplicar tais ferramentas, né? Esse é o meu trabalho a partir dos drives de carreira. E fora isso também, eu faço um trabalho de mentoria para aquelas pessoas que já sabem o que querem, que não têm tantas dúvidas de autoconhecimento, como quem passa por esse processo dos drives, mas ela quer desenvolver as suas competências para atingir um objetivo. Então, eu tenho um outro processo também, que é o mapeamento de competências profissionais para uma pessoa que já sabe o que ela quer em termos de carreira, mas ela quer dinamizar, ela quer potencializar as próprias competências para atingir os seus objetivos, tá? E aí, pessoal, é isso aí. Muito, 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 1000 vezes obrigado pela participação de vocês, tá? Obrigado a você pelas dicas e pelas informações. Na verdade, e aí, eu vou agradecer a todos vocês e às vezes alguma pessoa que esteja precisando de algum tipo de prestação de serviço
que queira alguma pergunta adicional, quer saber alguma coisa a mais e quer tomar alguma informação, precisando de algum tipo de serviço, eu estou à disposição de todos vocês aqui. Estou aí à pronta disposição. E passando uma outra informação também, amanhã nós vamos desfazer o grupo do WhatsApp, e aí o ponto de contato passa a ser o site da Atman, tá ok? Que tem lá o contato, @Atman Consult. Então, é só entrar no site da Atman Consult, até para vocês conhecerem os produtos. E lá, por exemplo, quem se interessar por uma formação em analista de perfis profissionais de carreira, lá tem todo o passo a passo.